dia, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Se eu tô com saudade, tô com muita saudade de vocês, saudade desse sorriso de vocês, dessa energia boa que vocês têm. E é essa energia que eu consigo sentir e fazer com que eu melhore cada vez mais nessas aulas, que pra gente também é tudo muito novo. Como é novo para vocês assistirem vídeo aulas, para a gente também é. Mas saiba que todos nós, os professores de CETES, estamos fazendo de tudo para que vocês tenham o melhor desempenho nos estudos até que tudo isso passe. E isso vai passar, tenho certeza disso, tá? Eu espero que vocês estejam bem, cuidando de quem vocês mais amam e aproveitem esse tempinho que vocês estão em casa para curtir bastante o papai, a mamãe, vovô, vovó, enfim, com quem vocês moram, e também aproveitem para estudar. Vocês vão ver que vai ser uma fase de crescimento pessoal, esse momento de estudo virtual, porque vocês vão se cobrar o horário de estudo, vocês vão ter que ter a ciência de falar assim: eu preciso estudar agora. Isso é muito válido para o nosso crescimento, tá bom? Tô com muita saudade de vocês, de verdade. Eu consigo fechar os olhos e ver cada rostinho de vocês, tá? Então, é com muito carinho que eu vou iniciar essa aula. Eu espero que vocês acompanhem. Se tiver alguma dúvida, no finalzinho dos slides tem um e-mail da Pro. É só vocês entrarem em contato e a gente vai sanando todas as dúvidas de vocês. Eu não fiz uma revisão do primeiro e segundo capítulo, por quê? Porque a gente já fez umas aulas bem produtivas do primeiro e segundo capítulo, todos participaram, nós fizemos exercícios juntos, lembro, corrigimos juntos, então eu sei que não ficou muita dúvida aí, mas se ficou do primeiro e segundo capítulo, só vocês me perguntarem também que a professora vai explicar, tudo bem? Agora eu vou iniciar o terceiro capítulo. A gente também já viu, mas o terceiro capítulo eu vou dar uma reforçada, ok? Para a gente poder ter uma base melhor e dar sequência para o quarto capítulo. Tudo bem? Então nós vamos falar sobre Brasil, localização e território. Os pontos extremos do Brasil, fronteiras, limites territoriais e marcos de fronteiras. Fuso horário e horário de verão. Eu vou fazer essa aula de uma forma bem simples, mas bem para que vocês consigam mesmo entender, tá bom? Acompanhando a apostila de vocês. Bora lá. Vamos falar em Brasil e localização. É importante a gente entender a localização de onde nós estamos, certo? Onde o Brasil fica. E aí vocês vão entender um pouquinho da extensão do Brasil e devagarinho vocês vão tendo uma maior noção de como é o nosso Brasil e onde ele está. Vamos lá. O Brasil ele é considerado o quinto país mais extenso do mundo. Também é considerado o quinto país mais populoso, mas isso é só uma mera coincidência, tá bom? Não é porque ele é o quinto país mais extenso que ele também deveria ser o quinto mais populoso. É só uma mera coincidência. Ele fica, a sua extensão territorial, vocês podem acompanhar na apostila, é de 8.515.767 quilômetros quadrados. Então, vocês podem perceber que a sua extensão é bem grande. Ele fica ele fica muito perto, né, dos Estados Unidos, como a gente pode ver aqui na legendinha da apostila de vocês. Ele possui terras no hemisfério sul e norte, mas vale lembrar que em torno de 92, 93% das suas terras ficam no hemisfério sul. Eu lembro que quando eu expliquei isso, alguns de vocês, eu não lembro quem foi, que perguntou para mim brincando. Então a gente pode dizer que a gente é americano, a gente faz parte da América do Norte. E pode sim, se vocês quiserem vestir a camisa da América do Norte. Mas vamos lembrar que a maior parte do Brasil fica no hemisfério sul, ok? Ele é cortado por duas linhas imaginárias, que seria a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Quando vocês vão para São José dos Campos, se alguém já foi, vocês podem perceber que chega um ponto da estrada que está lá uma placa dizendo que é a linha de Capricórnio. E é muito legal. Eu não conhecia, quando eu conheci, eu passei e falei para meu marido, olha só que legal. Então, se uma hora vocês tiverem a oportunidade, prestem atenção que vocês vão
olhar e vão estar passando pela linha de Capricórnio. Tudo bem? Vamos lá? Principais tipos climáticos do nosso Brasil. A Pro colocou um slide aí com um mapa que só a única diferença são as cores do mapinha da apostila de vocês. Eu vou seguir pelo slide, mas vocês vão ver que é a mesma coisa, ok? O vermelho, ele mostra o que? A região norte. Região norte, clima equatorial úmido, próximo da linha do Equador. Por isso que se fala clima equatorial. Vocês já vão ligar diretamente à linha do Equador. Tudo bem? Área verde, centro-oeste, tá? Centro-oeste, clima tropical, um clima alternadamente úmido e seco. A parte laranja, a parte nordeste aí do Brasil, é um clima tropical semiárido, ou seja, ele é escasso de chuva. Poucas chuvas tem nessa região. A parte rosa é o que? A linha da zona costeira, área litorânea do nosso Brasil. Um clima úmido e quente. Tudo bem? E a parte roxa, ele é um tropical de altitude, ou seja, são as áreas elevadas aí da região sudeste do Brasil. As temperaturas são mais baixas. Deu para entender aí? Então, esses são os principais tipos climáticos que nós temos aqui no nosso Brasil. Pontos extremos. Vamos falar dos pontos extremos. Vocês podem acompanhar com a Pro aí na página 26 da apostila de vocês. Eu lembro que a gente leu sobre esses pontos extremos e eu vou tentar falar para vocês de uma forma bem simples para que vocês tenham um maior entendimento, tá bom? Parece um pouco técnico, mas vai ser fácil de entender. Os pontos extremos são dados pelas latitudes e longitudes do nosso país. Latitude, linha do Equador, longitude, meridiano de Greenwich, ok? Latitude, longitude. Os pontos extremo da região norte, ele é chamado da nascente do rio Alian. Olha aqui. Vocês podem acompanhar na apostila de vocês, tá? Porque o ponto extremo é o ponto mais alto aí do Brasil. E ele está localizado em Roraima, no Monte Caburaí. O segundo ponto extremo fica ao sul do Brasil. É o Arroio Chuí. O que é o arroio? O que significa arroio? O arroio, ele nada mais é do que um pequeno córrego, tudo bem? Terceiro ponto. Falando de longitude agora, ao leste do Brasil, Ponta dos Seixas. Olha aqui, leste do Brasil, Ponta dos Seixas, localizado na Paraíba. E o quarto ponto extremo do Brasil fica a oeste, nascente do rio Moa, localizado no Acre. Deu para entender? Então, eu até coloquei aqui uma dica para vocês memorizarem. O Brasil vai do Caburaí ao Chuí, tá? Eu fiz uma explicação para vocês num resumo, que também está disponibilizado no portal do Plural, uma parte histórica aí dos pontos extremos. Vocês podem dar uma olhadinha, fazem uma leitura que vocês vão entender também essa parte histórica, tá bom? Deu para entender aí? Essas regiões aí de pontos extremos, então fica a dica, o Brasil vai do Caburaí ao Chuí. Continuando, vamos falar agora sobre limites de fronteiras do Brasil. Limites de fronteiras, nós temos, primeiro, né, vamos entender o que são fronteiras. Fronteiras nada mais são do que faixas de transição, seja em duas regiões, estados, países, enfim, fronteiras. É o que? É uma divisão, tá bom? Uma transição entre um local e outro. E limite refere-se à demarcação, uma demarcação precisa, linear. Aí na apostila de vocês está perfeitamente definida. Então os limites, quem fazem os limites? O homem, tá? E a fronteira, ele é uma parte natural do nosso planeta, tudo bem? As fronteiras elas podem ser naturais,
quando oceanos, mares, montanhas ou rios surgem como evidências físicas de traçado, ou seja, o próprio relevo faz com que isso aconteça, né? Essa divisão, digamos assim. E as artificiais, que são estabelecidas por meio de negociações, como por exemplo ruas, cercas, linhas imaginárias, entendem? Então as fronteiras artificiais, quem faz ela? É a natureza? Claro que não. As fronteiras artificiais elas são feitas pelo homem, né? São as ações do homem que fazem com que essas fronteiras sejam marcadas. Tudo bem? Limites de fronteira do Brasil. Nós temos aí três principais fronteiras aí criadas pelo ser humano. Isso aqui é um exemplo que a professora está dando, tá? A definição da posição da fronteira. Segundo, a delimitação. E, por fim, o marco de fronteira. Ou seja, quando nós falamos aí de marcos de fronteira, é quando a fronteira ela foi estabelecida. Fechou-se uma negociação para que essa fronteira fosse estabelecida, ok? Essa é a finalização aí da negociação de uma fronteira entre uma região e outra, tá? Um exemplo disso, vamos lembrar aí que a gente falou nas aulas anteriores sobre o Tratado de Tordesilhas. Foi o quê? Foi um acordo entre os portugueses e espanhóis para fazer o quê? Uma delimitação de fronteiras. Lembram disso? E vale lembrar que nem sempre essas delimitações elas são de forma harmoniosa, né? Muitas vezes se tem discussões, guerras, mas por fim, uma hora a gente chega no marco de fronteiras. Eu coloquei aí uma imagem para vocês que não está dando sequência da apostila de vocês, mas é só para vocês verem e entender o marco das três fronteiras, que é o que? Um obelisco e ponto turístico localizado na cidade de Foz do Iguaçu, perto Iguaçu e Presidente Franco. É onde se divide a fronteira, a divisa territorial, na verdade, entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Deu para entender, gente? Depois disso, o que a Pro vai pedir para vocês? E vamos falar, eu já tô finalizando a aula, desculpa. Fuso horário. O que são os fuso horários? São as zonas imaginárias que se estendem do extremo norte ao extremo sul do planeta e que se estreitam nos polos em virtude ao formato esférico da Terra. Essa referência ela é usada para estabelecer as horas do mundo todo. Vocês sabem disso, né? E é o fuso horário do meridiano de Greenwich. Nas aulas posteriores, nós vamos falar sim sobre o fuso horário, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a importância do fuso horário, né? Mas é importante vocês entenderem, para que existe o fuso horário, né? Onde eu vou usar o fuso horário? O fuso horário, ele é o limite teórico para que nós podemos ter essa como que eu posso dizer para vocês, essa chamada aí de diferença de um território para outro, muitas vezes. Nós temos horários de verão aqui, não só aqui no Brasil, mas em 30 países. Eles consistem em adiantar os relógios. Para que o quê? Para que se aproveite a luz natural, a incidência dos raios solares, tá? Os relógios são adiantados 1 hora e o Brasil, por exemplo, os estados norte e nordeste ficam de fora dessa logística aí de fuso horário. Por quê? Porque são os estados que mais recebem incidência solar durante o ano todo. Para que existe também o fuso horário? Para que vocês possam ter, para que nós podemos ter uma economia de energia, né? Então é por isso que se estendeu um pouco aí esse fuso horário, não só aqui no Brasil, mas em todos os países, aí, em mais ou menos 30 países que consistem em adiantar os relógios, tá bom? Esse governo de 2019 suspendeu o horário de verão aqui no Brasil, uma vez que entenderam-se que as medidas do ser humano, ou seja, os hábitos
nossos aqui do Brasil, eles não mudaram tanto. Então essa economia não estava sendo tão atendida conforme eles desejavam. Tudo bem aí? Pessoal, após essa aula, eu vou pedir para que vocês vejam a realização das atividades da página 27, interpretando, página 31 da apostila Desenvolva, página 35 da apostila Desafio, página 35 da apostila Continue Aprendendo, semana 6. Eu sei que tem algumas atividades que a gente já fez e o que vocês é legal vocês darem uma revisada. Leiam esse capítulo com atenção, leiam com carinho e aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre a localização do Brasil, sobre fronteiras. E aí, depois de ler esse capítulo, vocês tentam fazer essas atividades. O que ficarem de dúvida, vocês me perguntam. E eu tenho certeza que vocês vão ficar com um pouquinho de dúvida aí na parte do fuso horário. Eu vou gravar mais uma aulinha para vocês, mostrando exatamente como se calcula, para ficar de um fácil entendimento, para que todos consigam fazer as atividades. Tudo bem? Tô com muita saudade, de verdade, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se, meu coração segue com vocês. Beijo no coração de todos.